Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é André. Eu ando fazendo vídeos aqui no Grupo Libertarianismo sobre temas relacionados ao anarcapitalismo, à tributação e entre outras coisas. Eu queria falar hoje sobre o comunismo, né? E por que o comunismo não devia ser nem discutido hoje em dia, né? O comunismo era uma coisa que a gente devia botar na gaveta e lembrar só do comunismo, né? Para lembrar como que o Estado, em seu extremo, pode ser pior que o inferno, ok? Então, eu vou começar o vídeo falando porque você que está em casa e que discute com comunistas, eu falo, pare, não perca seu tempo fazendo isso, não discuta com comunista. Por quê? Se você discutir com um comunista, né, você vai ter que dar algumas brechas para o comunista. Você vai ter que entrar na lógica dele alguns fatos. Não façam. Por quê? Entrando em qualquer lógica de comunista, né, você está cometendo um erro. O comunismo, ele é um sistema totalmente horroroso, né, pelo a sua epistemologia, né? O comunismo, ele vem de um positivismo, né, misturados um pouco com as ideias de Rousseau. Não pode ter nada pior que isso. Eu vou explicar por quê, né? A ética comunista, ela parte de um ponto de vista chamado de dialética, ok? A metodologia que ela analisa a sociedade é a dialética. E o que é a dialética? Em sua definição, a dialética tem, né, como base que a realidade é essencialmente contraditória. Sendo a realidade essencialmente contraditória, tudo você pode mudar de ideia. Para tudo. Lembra que no século XX, o homem ideal para os comunistas era o homo soviéticos, né? Que tinha sua família. Se a família ajuda a revolução, então a família é bem aceita. E hoje não é mais assim. Quem que é bem aceito pelos comunistas hoje? São os movimentos sociais. Aquilo que Marx no seu início chamava de lumpen proletariado. O lumpen proletariado, né, ele era a escória, né, que eram os gays, os mendigos, os necessitados da sociedade. E a classe trabalhadora, no caso, ela era uma classe de pessoas que poderiam fazer revolução, né? E como era uma classe que poderia fazer revolução, isso era útil para Marx. Porém, aplicando-se, né, no século XX o comunismo à Rússia, o que a Rússia fazia com seus dissidentes? Ela dizimava, obviamente. Então, por isso que eu falo, os comunistas, eles não têm lado, lógica, nem ideologia. Eles têm o quê? O partido, a ideia central do que eles defendem. Então, o que é o partido comunista? É o máximo supremo. Tem dissidentes? Vamos matar os dissidentes, como Trotsky, que foi morto por Stalin, né? Não há espaço para discussão, né, no Partido Comunista. É sempre essa ideia. Ou você segue o que eu quero, ou você está fora, ou você morre. A aplicação disso rendeu a morte de mais de 100 milhões de pessoas na Europa e na América Latina, na Ásia, né, como no Camboja, no Vietnã, né, com o comunismo. 100 milhões de pessoas foram mortas por ser dissidente que o comunismo. O nazismo não chega nem perto do comunismo. Por isso que eu falo, você tem que tratar comunista como um nazista. Comunista e nazista é a mesma coisa. Não tem diferença entre um comunista e um nazista. Na verdade, para mim, o comunismo é muito pior. E não é só nem um pouco pior. Os comunistas, né, eles matam, além dos outros dissidentes, eles matam eles mesmos. Como que disse, né, o Conrado, ele falou, os comunistas matam eles mesmos. Ou seja, a ideologia, né, baseada na dialética, que diz que a realidade é essencialmente contraditória, a realidade não é contraditória. A realidade está ali. A gente pode ver a realidade. Já que a realidade pode tudo, eles podem fazer tudo. Por quê? O pensamento ético-moral deles permite isso. Então, para estar e matar, ele só está seguindo a ética dele, né? Que é totalmente nociva para a humanidade. Então, comunista e nazista é a mesma coisa, né? O que muda é o que eles defendem, né? Porque ambos têm estados totalitários, ambos vigiam sua população, ambos têm um líder que tem que ser amado como um deus, né? Qual que é a diferença? Que Hitler, ele fazia nós contra eles, contra judeus,
e pessoas não germânicas, e o Stalin, as classes, ou os dissidentes, né? Que seriam a coisa em comum com os nazistas. Os nazistas e os comunistas são irmãos que se odeiam. São irmãos que se odeiam. Eles têm a mesma base epistemológica, ok? Né? Baseada num Filhos do Positivismo, né, de Auguste Comte, né, que é um Estado holista que manda em tudo, porém, em algumas partes eles se dividem. Um parte através do comunismo, né, e outros, né, parte através de um nacionalismo exacerbado. Sendo assim, né, analise, não tem diferença, ok? Não tem diferença. O que eles fazem? Né, a dissidência. Matam. É dissidente? Vai para campo de trabalho. É dissidente? Não concorda com a gente? Saia daqui. Ou, se você não sair, a gente vai matar você. O que fizeram com a igreja russa, não é? Fizeram com a igreja russa, e como o Hitler fez com os nazistas. Ou seja, não discuta com comunista. Comunista, você não tem que abrir espaço para comunista. Comunista, você tem que tratar como um nazista. Como? Mandando ele tomar no cu. Você é um comunista? Sai daqui, velho. Não converso com pessoas que querem assassinar outras pessoas. E é isso que comunistas são. São pessoas que passam pano para assassinatos, né? Os comunistas no Brasil. Porém, em sua prática, né? Olha o Nicolás Maduro, né? Agora que ele já está virando mesmo um ditador, né? Ele está botando os tanques em cima da sua população. Não tem verdade para um comunista. Não tem ética do jeito que você pensa a ética para um comunista. A ética deles é o partido, a ética deles é o poder, a ética deles é aplicar a sociedade perfeita. Né? O que o Stalin queria? Aplicar a sociedade perfeita. É isso que Stalin queria. O Stalin entrou no poder depois de Lenin e matava os dissidentes. Por quê? Ele queria uma sociedade perfeita. Para ele isso era certo ou errado? Era certo, porque essas pessoas não estavam contribuindo para a sociedade perfeita. E os nazistas fazendo eugenia, matando os próprios alemães também que sofriam de deficiência, era eugenia também. O que eles faziam? Não serve para o nosso país, vamos matar. Agora imagine numa sociedade ocidental, né, que tem um ponto de vista judaico-cristão, né, de visão, um direito romano, né, de pensamento jurídico, fazer isso. Isso não existe. Lógico que vai ter pessoas que vão isso, mas como Estado, né, as pessoas veem isso como absurdo, mas o comunista não vê isso como absurdo. O comunista vê isso como normal. Por quê? Para atingir, né, tem a diferença. O socialismo, ele é o pré-comunismo. O socialismo é um Estado totalitário para chegar no comunismo, que é uma anarquia das pessoas perfeitas. Ou seja, você precisa fazer uma limpeza, matar a galerinha antes, para depois fazer a sociedade perfeita. Ou seja, não existe verdade para um comunista. O comunista, ele vai fazer tudo para atingir o final, que é o comunismo. O que ele vai fazer? De tudo. Tudo o que ele puder. Então, lembre-se, se você vê um comunista na rua, conversar com um comunista, trate-o como, né, trate-o como um nazista. A gente, quando a gente vê um nazista, fica, ele é nazista lá, um nazista. Porque comunista é igual, comunista é idêntico. Comunista e nazista não tem diferença. Não tem. Mas eu não sou racista. Beleza. Só que você propaga o ódio de classes. Você vê um patrão como explorador e que esse devia perder suas posses, esse devia até morrer, ok? Né, vamos lembrar o que fizeram com o Nicolau na Rússia. O que aconteceu com a família do Nicolau? Uma criança de 6 anos foi assassinada, que era o Alexei, o filho do Nicolau. E aí? Né? Hoje o Cogos, no vídeo, ele falou do Thomas Paine, que ele falou que a gente tem que tratar as coisas verdadeiramente como elas são. A indignação que a gente tem que dar para as coisas tem que ser clara. Né? E ele falou, com o tempo, se a gente não se indignar com isso, vai se tornar normal. Olha o tanto de partido comunista que tem no Brasil. Né? Não estou falando para o Estado propor uma lei e acabar com esses partidos comunistas. Não. Mas olha o tanto de partido comunista que tem no Brasil. Né? Petista o Conrado. Sim, petista é o comunista. Eles pensam dialeticamente. Para mim, comunista é a pessoa que pensa dialeticamente. Que faz, por exemplo, análise de classes. Né? Vê o patrão, né, e o opressor como do empregado. Para mim, isso já é comunista. Vê o homem como opressor da mulher. Isso já é um comunista. Para mim, não tem outra definição de comunismo não ser a pessoa que veja o mundo através da visão de classes, através da dialética. Né? Lembrando, de novo, o conceito de dialética é que a realidade ela é essencialmente contraditória.
Se a realidade é contraditória, né, a gente pode analisar tudo através de um ponto de vista crítico. Então, o pai ele sempre vai ser um opressor. Então, como que você vê o pai normal? Normal, o pai ele está ali para te criar. Porém, o comunista ele faz uma análise crítica e vê como o pai como um opressor. Porque ali tem uma relação de opressor que tem, né, poder sobre as outras pessoas, que seria, no caso, o filho. Né? Então, toda relação com o marxismo atual você pode utilizar com o marxismo. Né? Branco contra negro, homem contra mulher. Então, mas voltando ali, trate um comunista, no caso, né, como um nazista. Se você vê o Hitler, você torce o nariz, porque o brasileiro, né, todo mundo que você fala de nazismo, ele torce o nariz, não torce? Fala, nazismo, credo, isso é ruim. Isso tem que acontecer com o comunismo. A gente tem que ver comunista e tratar como escória, porque eles são escória. Eles querem que você morra. Né? Eles são, como se diz, né, bons samaritanos, a gente quer o bem da população, mas a que preço? Né? A preço que aconteceu no Camboja. Assista um filme, First They Killed My Father. Ok? Assistam esse filme. Vocês vão ver como o comunismo é bonzinho. E toda aplicação histórica do comunismo, toda, né? Ela é assim. Fernando, o Conrado ele posta meus vídeos no YouTube, depois você pode ver. Ok? Então, todo comunismo ele tem que ser tratado como nazismo. E todo nazismo tem que ser tratado como comunismo. Não há diferença entre nazismo e comunismo. Essas pessoas ficam discutindo, nazismo é de esquerda, nazismo é de direita, não sei o quê. Não interessa. Não interessa que ambos são totalitários, ambos matam dissidentes, ambos mandam para o sistema, para o campo de concentração, ambos têm um líder que tem que ser amado, e se você for contra esse líder, eles vão te matar. Ok? Nada é pior do que violação de direito à propriedade. E eu falo direito à propriedade, não é minha casa, não, é autopropriedade, né? Trabalho forçado, isso pra mim é terrorismo, ok? Isso pra mim não tem justificativa. Se você um dia, né, passou pano pra um sistema que faz trabalho forçado, que mata dissidente, que mata pessoa que tem problema físico, né, que seja síndrome de Down, você é um nazista e comunista pra mim. Então, trate-o, lembre de Thomas Paine, dê a justa indignação para as coisas como elas realmente são. Nazista e comunista é a mesma coisa. Trate-os como lixos, ok? Tem que tratar, porque não tem diferença entre nazista e comunista. Ambos querem uma ditadura. Ambos querem te matar se você for dissidente, ok? Ambos querem te mandar para campos de concentração se você não compactua com a sociedade. Ambos. Não interessa. E essas pessoas que são comunistas aí hoje, vocês para os comunistas há 50, 60 anos atrás eram escória. Não tem outro nome a não ser escória. Lupen proletariado. É isso que vocês eram. Lupen proletariado. Segundo Marx, isso, né? A gente, na verdade, é pior. Isso, na verdade, era pior que as próprias pessoas das classes altas. Porque eles se vendem para a revolução. E o comunismo, né, no século XXI, ainda não cabe. Se você é comunista hoje, repense. Porque você está... Às vezes, muitas pessoas estão mal informadas, ok? Eu já fui comunista. E eu não sabia que a União Soviética era comunista. Depois eu fui estudar a União Soviética e fui ver o que era aquilo, ok? Infração de direitos individuais, né? Zero direitos à propriedade. O que fizeram com os padres naquele lugar, né? Com a religião naquele lugar. Tem uma matéria muito boa da BBC, apesar de eu não recomendar a BBC para ninguém, sobre pessoas que saíram da Rússia e foram para o meio do deserto lá nas neves, esqueci o nome, Sibéria, né? Um lugar totalmente inóspito. Viveram lá, ficaram anos professando a sua fé, né? E fugiram do governo russo. Eles ficaram mais de 50 anos, eles não sabiam como foi a Lua, não sabiam de várias coisas que aconteceu. Eles fugiram, né? E se me disse isso é direito? Não. Comunismo é isso. Comunismo é pior, né? Como diria o Daniel Fraga, né? É pior que crack, né? Pode ver o que o comunismo faz com as pessoas, muda totalmente o pensamento. E se você é um comunista, né? A tua moral está abalada, me desculpe. Você pensa na sociedade como classe, isso é extremamente nocivo para o mundo. Ok? Então, meu vídeo por hoje é isso. Trate um comunista, como um nazista. Trate um comunista como um nazista. Dê a devida indignação para as coisas como realmente é. Trate o imposto, né,
não como uma coisinha. Trate o imposto como roubo. Trate tudo as coisas, né, com a certa e devida indignação. Nazista é escória. Nazista quer a tua morte, ok? Trate-o como escória, como lixo. Nazismo, comunismo, nunca mais. Comunista e nazista é a mesma coisa. Não interessa se é esquerda ou direita. Ambos são a mesmíssima coisa, ok? Ambos são a mesmíssima coisa, ok? Camaradas, uma história do comunismo mundial. Não conheço esse livro, eu vou dar uma olhada. Obrigado, Riei Hager, não sei teu nome. Difícil falar. Não conheço esse livro. Porém, eu estou começando a fazer lives agora. Antigamente eu estudava muito mais. Hoje eu estou estudando pouco, estou mais trabalhando, mas assim, eu vou tentar fazer análise mais, estudar mais e fazer mais lives aí que, sei lá, para melhorar o argumento de vocês. Assistam os meus vídeos sobre terrorismo tributário. E o outro vídeo, né, eu vou colocar aqui na descrição depois, porque o Estado não serve nem para limpar a sua bunda. Não serve para nada. O Estado ele não serve para você em nada. Nem para as coisas ao seu redor. E o primeiro sobre terrorismo tributário. Como o Estado também não ajuda com desigualdade. Isso é um mito. Ok? Então, obrigado, gente. Seria isso. Até mais.